Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, né? Então, nós estamos falando da disciplina de Cálculo 1. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às ideias de funções. Então, na primeira aula, nós vimos as ideias básicas do que é uma função. E na aula de hoje, nós vamos falar continuar, na verdade, falando de função, mas algumas funções específicas. Então, por exemplo, o que é uma função polinomial do primeiro grau? É uma função que tem um determinado comportamento, então ela é uma função também chamada de, e pode ser chamada de função afim ou função linear, que a gente tem determinadas características. Você consegue construir um gráfico de uma função afim, você consegue analisar a raiz de uma função afim, e essas características você também consegue analisar numa função quadrática. Então, uma complementa a outra nessas ideias. E aqui nós podemos ter outras situações que podem ser modeladas por meio de uma função quadrática. Então, outros comportamentos. Enquanto a função do primeiro grau ou função afim, ela tem um comportamento que é chamado de um comportamento linear, a função quadrática, ela já não tem esse comportamento linear. O seu comportamento é outro. Então, ela modela outras situações, outros fenômenos. Por exemplo, se a gente pensa no preço do combustível, o preço ele está relacionado à quantidade de combustível que for abastecida no carro. Então, ali, nessa situação, a gente consegue ver uma linearidade. Por quê? Quanto maior a quantidade de combustível que for colocada no carro, maior vai ser o preço. Então, eu tenho ali um comportamento linear. E se você construir, por exemplo, um gráfico dessa situação, então você coloca lá, para o X, 1 litro de combustível e o preço correspondente. Para 2 litros, no X e o preço correspondente no Y. Para 3 litros, e aí você vai fazendo e construindo o gráfico. Você vai conseguir verificar essa linearidade. Quando a gente fala de função quadrática, o comportamento é diferente. Um exemplo de uma situação que pode ser modelada por uma função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau, é o comportamento de uma bola quando ela é chutada por alguém, ou o comportamento de um projétil quando ele é lançado. Ou sabe aquele jogo de dardo? Que você lança o dardo e aí ele sai de um determinado lugar, ele faz uma trajetória até chegar no alvo. Podemos pensar também numa situação assim, porque o modelo que é delineado, né, a trajetória que é seguida é diferente. No exemplo, deixa eu pegar aqui a caneta. No exemplo que eu falei do posto de combustível, há essa linearidade. Então, aqui, 1 litro, um determinado preço, 2 litros, outro preço. Nessa trajetória, por exemplo, do projétil, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, é diferente. Então, sai de um determinado lugar, ele faz a trajetória até, por exemplo, cair no solo ou parar em um determinado lugar que era o objetivo do lançador. Então, a gente tem diferença de uma para outra e consegue ver essa diferença por meio da explicação, por meio da situação e também por meio da função que modela esse tipo de situação, ok? Então, a função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau, é uma função definida dos reais aos reais, que vai associar a cada número real x, o número real ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero, é chamada de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então, você pode encontrar essas duas formas, né, essas duas nomenclaturas.
Quando a gente viu função do primeiro grau, ou também chamada de função afim, ela era desse tipo, ax mais b. E eu havia comentado que o maior expoente, ou seja, ela tem esse nome de função polinomial do primeiro grau, porque o maior expoente, ou que também pode ser chamado de termo dominante, era o 1. Agora, aqui, na função quadrática, ou a função polinomial de segundo grau, o maior expoente é quanto? 2. Então, a gente consegue identificar a diferença entre a lei geral ou entre a regra das duas funções. Essa é f de x igual a x mais b, função polinomial do primeiro grau. E essa outra, ax² mais bx mais c, é a chamada função polinomial do segundo grau com os coeficientes a, b e c. Ok? Então, a gente pode fazer a diferenciação entre elas. E aqui, um dos pontos que vale a pena chamar a atenção é porque ele fala que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, quando você multiplica 0 vezes x ao quadrado, esse termo aqui vai zerar. Quando ele zera, você recai numa função polinomial do primeiro grau. Então, ela deixa de ser uma função quadrática. Então, se a gente tem uma função quadrática, o valor do a, que é aquele elemento, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, não pode ser zero. Ok? Aqui, um exemplo de uma função quadrática. X² menos x menos 2. Então, essa é um exemplo de uma função quadrática. Quem que é o a? O a é o termo que está com o x ao quadrado. O a é 1. Quem que é o b? Menos 1. Menos 1. E quem que é o c? Menos 2. Então, vamos lá. O a é sempre quem tiver aqui com o x². Quando não aparece esse número, é porque subentende-se que é 1. O b é menos 1 e o c é aquele termo que está sozinho. Aí você pode falar, professora, por que o b ele não é zero? Né? Porque, primeiro, tem um sinal ali negativo e é menos x. Então, a gente tem que levar em consideração aquele sinal negativo. O b seria zero se você tivesse a função desse jeito. 2x² menos 7. Nesse exemplo, o b seria zero. Por quê? O a é igual a 2, o b é igual a zero, porque o b é o termo que está com o x. Aqui não temos um termo com x, tem com o x ao quadrado, mas não com o x. E o c é igual a quanto? 7. Ok? E aquela ideia de inverter a ordem, por exemplo, aparecer a função, ela ser reescrita assim, 7 menos x² mais 2x. Ela só não está na sua ordem ou na sua forma x² menos ax² mais bx mais c, né, nessa ordem. Mas ela continua sendo uma função do segundo grau, tem o expoente o 2, o expoente do x, o maior expoente é o 2, só a ordem que está diferente, mas o a é 2, o b menos 1 e o c 7. Opa! Vamos organizar aqui. O menos 1 é o a, que é o termo que está com o x ao quadrado, tá? Então, vamos colocar aqui. O a é menos 1, o b, 2, e o c, 7. Ok? Tá? É que eu fui de trás para frente falando, mas não. O a, ele é menos 1. Por quê? Porque é o termo que está com o x ao quadrado. Quem que está com o x? O b, que é o 2. Quem está sozinho? O c, que é 7. Ok? E esse é o gráfico dessa função.
x² menos 7x menos 2. Lembra no início que eu falei que a representação de uma função polinomial de segundo grau, ela não é mais uma reta, mas agora ela é chamada de parábola. É a parábola que representa a trajetória, a função do segundo grau, tá? Polinomial do segundo grau. E essa é uma parábola. Veja, ela é uma parábola côncava para cima, porque nós vamos ver que nós temos parábolas côncava para baixo. Então, quando ela está com esse, se a gente chamar de boca, né, voltada para cima, ela é côncava para cima. Se tiver para baixo, ela é côncava para baixo, certo? E o que diz se ela é côncava para cima ou se ela é côncava para baixo? O que vai dizer dessa concavidade é o valor do A. Se o A ele for maior que zero ou A positivo, é uma função côncava para cima. Agora, se o A for menor que zero, ela vai ser côncava para baixo. Nesse exemplo, no primeiro aqui, o A é quanto? 1. Nesse exemplo, o A é menos 1. E menos 1 é menor que zero. 1 é maior que zero. Menos 1 menor que zero, côncava para baixo. Maior que zero, côncava para cima. Ok? Então, aqui a gente fala da concavidade da função. Mas, além da gente trabalhar com essa concavidade, outros elementos são importantes. Veja, quando a gente olha para o gráfico, nós conseguimos ver alguns elementos no gráfico que podem ser analisados. Por exemplo, onde que o gráfico está cortando o eixo Y, os dois gráficos, e também aonde o gráfico está cortando o eixo X. Você lembra como que chama onde o gráfico corta o eixo X quando a gente falou de função do primeiro grau? Raiz ou zero da função. E aqui também é raiz ou zero da função. Lá na função afim, ou na função polinomial do primeiro grau, como você queira chamar, o gráfico era uma reta. Em quantos lugares a reta cortava o eixo X? Em uma, certo? Aqui, ó. Então, tinha uma raiz. A equação do segundo grau, que agora o gráfico é uma parábola, ela corta em dois lugares. Então, a gente diz que tem duas raízes, que podem ser reais e diferentes, raízes reais ou iguais, e também pode não ter raiz real, e a gente vai ver isso ao longo da aula. Então, o que eu quero chamar a atenção? Assim como na função polinomial do primeiro grau, a função quadrática também tem as suas raízes. Também tem os valores onde o gráfico corta o eixo X e também é chamado de raiz ou zero na função, que é onde a função f de x ela é igual a zero, ou seja, onde o y ele é zero. Só que nós também vimos que onde o gráfico corta o eixo y, quem que era na função afim? O elemento b, aquele elemento que estava sozinho. Agora, aqui vai ser o elemento c. Ó, quanto que é o c dessa primeira? Menos 2. Quanto que é o c dessa outra? 2. E é nesses dois valores que o gráfico está cortando. Nesse daqui, no 2, ó, o c é 2. Nesse daqui, no c igual a menos 2. Então, em um gráfico, em uma função, a gente consegue ter algumas representações, algumas formas para analisar essas situações, ok? E aí você pode perguntar, professora, como que a gente consegue determinar essas duas raízes? É só igualar a função a zero? É, mas como a gente tem duas raízes da função, nós vamos precisar utilizar a fórmula de Bhaskara
ou também chamada de fórmula resolutiva da função de segundo grau, para determinar esses dois valores. Então, se você já viu em algum momento no ensino, né, no ensino fundamental, no ensino médio, é aquela ideia da fórmula de Bhaskara, onde nós temos uma fórmula que foi desenvolvida por um matemático chamado Bhaskara. Tem histórias que contam dessa fórmula, como que foi desenvolvida, né? Toda uma história por trás. E aqui, para utilizar essa fórmula, nós precisamos dos valores de A, de B e de C. Por isso que eu fui, no exemplo que eu mostrei anteriormente, eu fui perguntando para você, quem é o A, no caso aqui é 1, quem que é o B? Menos 1, e quem que é o C? Menos 2. Porque quando a gente está trabalhando com função, essas características são importantes. E principalmente aqui que a gente tem que determinar essas raízes da função. Ok? Até aqui, tudo bem? Tá? Então, reforçando, alguma dúvida, algum questionamento, eu gostaria que vocês encaminhassem pelo chat, tá? Não fiquem com dúvida, porque são processos, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando em outros momentos, e isso é bem importante, ok? Então, agora a gente vai utilizar essa relação da fórmula de Bhaskara para determinar as raízes de um exemplo que eu quero mostrar para você. Veja, eu só vou voltar aqui para mostrar uma coisa. B quadrado menos 4AC, ele também pode ser chamado de delta. Por que delta? É uma representação. Porque em algumas, se você for procurar em livro didático ou em alguns livros, você pode encontrar a fórmula de Bhaskara desse jeito, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre, 4a é no vértice, não é ainda aqui, 2a. 2a, tá? Então, você pode encontrar dessas duas formas. E aí, o delta, ele é quem? B quadrado menos 4ac. Então, você determinaria o delta separado e substituiria na raiz quadrada e faria todo o processo para determinar o valor do x. Então, dessas duas formas, você pode determinar. O zero de uma função, então, é onde a imagem da função é zero, ou seja, você vai pegar a função e igualar a zero. E essa função aqui que a gente vai determinar, ó, as raízes dessa função. De que forma? Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu quero fazer isso com você ali no quadro, tá? Passo a passo, levando em consideração os valores do A, do B e do C. E lembrando, alguma dúvida do que a gente está analisando, do que a gente está fazendo, eu peço que você encaminhe pelo chat. Deixa eu só ver se a caneta está funcionando. Essa está. Então, deixa eu colocar aqui a câmera para o quadro. Eu vou ver. Opa, hoje eu estou derrubando tudo, hein? Então, quem que é a função? X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. É com essa que a gente vai trabalhar. Primeiro, quem que é o A? Quem que é o B? E quem que é o C? O A é o elemento que está aqui com x ao quadrado. 1. Quem que é o B? Menos 7. Quem que é o C? 6. Ok? Por que a gente precisa desses elementos? Para a gente aplicar naquela fórmula, que é como? X igual... Eu vou colocar mais para cá. Deixa eu até aqui, dá para vocês verem. Porque pode ser que a gente precise daquele lado ali, tá? Então, ó, x é igual menos b
mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Essa é a fórmula. Quando a gente fala em fórmula, uma fórmula ela não muda. Então, é com essa fórmula que a gente vai trabalhar e é com esses valores de A, de B e de C que nós vamos também utilizar. Então, aqui onde tiver o B, nós vamos trocar por menos 7. Onde tiver o A, nós vamos trocar por 1. Onde tiver o C, a gente vai aqui, nós vamos trocar por 6. Ok? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vai ficar x igual menos, o B não é menos 7, então eu não posso esquecer do parênteses. Mais ou menos raiz quadrada do B, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, dividido por 2 vezes 1. Até aqui tudo bem? O que eu fiz? Escrevi a fórmula de Bhaskara. Próximo passo, substituir o A, o B e o C na fórmula. Agora, a gente vai trabalhar com esses valores, fazer os cálculos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, x, ele vai ser igual. Primeiro, jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, vai ficar 7, ou mais 7. Mais ou menos. Veja que aqui nós temos 2 sinais, e esses 2 sinais precisam ser obedecidos. Aí, eu vou colocar dentro da raiz quadrada. Menos 7 ao quadrado, o que significa menos 7 ao quadrado? Eu estou falando no canto e vocês não estão me vendo, né? Menos 7 ao quadrado significa menos 7 vezes menos 7. Então, é isso daqui, ó. Menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Então, ali no lugar do menos 7 ao quadrado, nós vamos trocar por 49. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Dividido 2 vezes 1, 2. Próximo passo é a gente resolver o que está dentro da raiz quadrada e extrair essa raiz quadrada. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Vai ficar x é igual a 7 mais ou menos. Quanto que vai ficar? Raiz quadrada de 25. Por quê? 49 menos 24, raiz quadrada de 25, dividido por 2. Então, nós temos que x é igual a 7 mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Ou 5 ao quadrado, 25. 5 dividido por 2. Vamos lá. Aqui é um ponto bem importante. Essa caneta não está funcionando. Vamos na vermelha mesmo, tá? Observe que a gente tem 2 sinais. Então, primeiro eu vou fazer 7 mais 5 e dividir por 2. E aqui é por isso que eu tenho x1 e x2. Então, vai ficar 7 mais 5 dividido por 2. Quanto que vai dar? 12 dividido por 2 igual a 6. x2, 7 menos 5 dividido por 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Por isso que a gente tem 2 sinais aqui, ó, um positivo e um negativo. Significa que eu vou ter 2 valores para o x. Nesse caso, os 2 valores deram positivo. Mas se a gente tiver um gráfico, né? Como que vai ficar? Esses 2 elementos, ou melhor, esses 2 valores de x, onde o gráfico corta o eixo x, 1 e 6, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho ali a câmera. Eu coloquei ali em cima o gráfico, ok? Então, as duas raízes. Como que a gente pode achar as duas raízes da função? Aplicando a fórmula de Bhaskara.
tá? Tem outra forma? Se você quiser construir uma tabela substituindo valores da função e construindo o gráfico, você também pode conseguir determinar essas raízes, tá? Então, aqui está a fórmula. Você pode fazer também determinando primeiro o delta separado e depois substituir aqui na função. É a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 é 5. x1 e x2, 6 e 1, ok? Então, que são as duas raízes dessa função que a gente acabou de analisar. Deixa eu só voltar aqui. Só que além das raízes, a gente tem outras representações que também são importantes. Por exemplo, se você quer construir o gráfico da função, como que você pode fazer? Você pode utilizar valores para o x, que você vai substituir na função, e aqui você acha os pontos para fazer essa substituição. Então, aí você vai no plano cartesiano e você marca esses pontos. De que forma? Ó, aqui nós temos um exemplo. Antes de mostrar o gráfico, eu quero dizer uma coisa. Aqui o é menos 2. Você vai substituir no x ao quadrado por menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é igual a quanto? 4. Tá? Então, aqui o y é 4. E esse é um dos pontos que você marca no plano cartesiano. Menos 2 e 4. Aqui, ó. E esses outros pontos estão marcados. Menos 2 no x, 4 no y, menos 1 no x, 1 no y, 0 e 0, que é a origem, que é o centro ali, que é o encontro entre os dois eixos, o eixo x e o eixo y, 1 no x e 1 no y, 2 no x, 4 no y, ok? Então, você pode substituir. E se você me pergunta, professora, se eu tivesse uma função do polinomial do segundo grau completa, por exemplo, com x quadrado menos 7x mais 6, que é essa que a gente acabou de determinar. As raízes. Como construir o gráfico? Da mesma forma, você pode sugerir, né? Substituir valores do x, você vai achar os valores do y e os pontos que você encontrar, você marca no plano cartesiano, liga esses pontos e você vai ter a sua função, ok? Então, independente do tipo de função, quando você substitui valores para o x e encontra os valores do y pela função, você consegue construir esse gráfico, ok? Essa, ó, é uma função côncava para cima. O a, ele é maior que 0. O a aqui é igual a 1. E o delta, ele é igual a 0. O que significa esse delta ser igual a 0? Quando o delta é igual a 0, nós só temos uma raiz real, tá? Então, essa é uma informação importante. Quando você for trabalhar com diversas funções, se for aparecendo, né, funções quadráticas ou função polinomial de segundo grau, você pode encontrar valores variados para o delta. Nesse caso, vamos determinar quem é o delta dessa função. O delta nós vimos que é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ou delta. B ao quadrado. Quem que é o B nessa função? O A é 1 e o B e o C é 0. Vou colocar B igual a C igual a 0. Então, B ao quadrado. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0.
Quanto que é o delta? 0. O delta ser 0 mostra que só tem aqui, ó, o gráfico, ele só toca em um único ponto, o eixo X, e não em 2 pontos, como nós vimos no exemplo anterior, e eram 2 pontos diferentes. Aqui era o 1 e aqui era o 6, certo? Vamos ver esse outro exemplo. Essa é uma função côncava para baixo, ó. Por quê? Porque o A ele é menor que 0. Ele é um valor negativo. O A é menos 1. Quem que é o B? Menos 2. E quem que é o C? 2. Se a gente determina o delta, nós vamos ver que vai ser maior que 0. Ó, delta, ele é igual. Quem que é o B? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 2. Então, vamos lá. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é 4. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Ó, e 12 é maior que 0. Veja que tem duas raízes reais e diferentes. Então, se o delta é igual a 0, só toca em um lugar no eixo X. Se o delta ele é maior que 0, ou seja, ele é positivo, toca em 2 lugares diferentes. E se ele for negativo? O que será que vai acontecer com a função? Se o delta ele é negativo, ou seja, ele é menor que 0, o gráfico nem vai relar no eixo X. Ó, ele fica acima do eixo X. Ok? E vamos determinar aqui também o delta. Quem é o A? 1. Quem é o B? 0. Quem é o C? 1. O delta é B quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual. Quem que é o B? 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso é igual a quanto? Menos 4. O delta é negativo, então não vai tocar o eixo X. E por que que não vai tocar o eixo X? O que que isso significa? Como nós estamos trabalhando com funções no conjunto dos números reais, a raiz que seria para essa função, ela não estaria no conjunto dos números reais, ela faria parte do conjunto dos números complexos. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você acha o valor do delta, você precisa colocar dentro da raiz quadrada. E aí você teria que colocar menos 4 dentro da raiz quadrada. No conjunto dos números reais, isso não se admite, porque eu não tenho raiz quadrada de um número negativo. Já no conjunto dos números complexos, isso é permitido, isso pode ser trabalhado. Agora aqui, não. Por isso que caso você se depare com uma situação em que o delta ele for negativo, você vai dizer que não tem raiz real essa função, ok? E é por isso que ela nem toca o eixo x. Se ela fosse do tipo menos x ao quadrado mais 1, o que que mudaria? Ela seria côncava para baixo, mas ela também não tocaria o eixo X, ok? Então, isso não aconteceria, tá bom? Vamos ver uma situação problema que vai... Tá, a gente tem uma pergunta do Marcelo. A igual a 1,
B igual a 0, C igual a 1, isso é padrão? Bom, o padrão, Marcelo, vai ser o A. Ah, tá. Deixa eu só entender o que você perguntou, se isso é padrão. Quando o delta é negativo, é isso que você está perguntando? Ou é sempre em relação a esses valores? Porque assim, se for em relação ao valor do delta, não, isso não é padrão. Você pode ter uma função com todos os valores, ter A, ter B e ter C, e mesmo assim o delta der negativo, tá? Agora aqui eu não lembro de nenhuma. Deixa eu pensar. O delta tem que ser, só vou reescrever aqui, b² menos 4 vezes o A vezes o C. Ó, se a gente tivesse a função, vamos fazer o teste aqui, x² mais x mais 7. Ó, vamos olhar qual vai ser o valor do delta. B² é 1² menos 4 vezes 1 vezes 7. 1 menos, então vai ser 1² é 1, menos 4 vezes 7, 28. Quanto que deu o delta? Menos 27, tá? Esse também seria um exemplo de uma função em que ela não teria as raízes reais, mesmo completa, né? Tendo um valor do A, tendo um valor do B e tendo um valor do C. Legal a sua pergunta aqui, eu não tinha pensado nisso, se era uma regra ou não, mas não é, tá? Então, por isso que a gente tem que analisar sempre função a função. Pode ser que eu tenha função com só o A e o B, pode ser que eu tenha função com A, com B e com C, e com A e o C. E cada uma com a sua especificidade, cada uma com a sua relação, ok? Vamos ver agora uma situação problema que fala de um alcance de um projétil. Diz o seguinte: suponha que você é um estagiário de uma empresa de desenvolvimento de jogos e um desses jogos envolve o lançamento de objetos em alvos. Como parte do seu trabalho, você deverá fazer um estudo de um desses lançamentos, cuja curva ela é dada por h de x igual a menos 5x² mais 120x, em que x é o tempo, em segundos, e h a altura, em metros. Determine qual o alcance que esse projétil ele atinge, tá? Qual vai ser esse alcance que ele vai atingir? Então, é com essa situação que a gente vai trabalhar. Ali em relação ao x, nós precisamos analisar essa situação. Deixa eu só dar aqui e mostrar o seguinte. Um projétil, ele sai, né? Se a gente considerar aqui no espaço, no zero, né? Considerando que ele vai sair daqui, tá? Imagina que desenho mais feio. Então, eu tenho aqui, considero. Então, imagina que ele vai ser lançado daqui, tá? Vou fazer uma flechinha que vai ser melhor. Pela função, o sinal do A, ele é negativo. Então, o projétil, ele vai ter essa trajetória. Então, sai daqui até chegar aqui, porque ele atinge uma altura aqui que a gente pode considerar como sendo máxima e volta para o chão.
Se é esse o movimento que o projétil faz, está perguntando qual que é esse alcance que ele atinge. Como que a gente determina esses valores aqui, que nós acabamos de ver na explicação? Então, você precisa considerar essa função, h menos 5x² mais 120x. Então, você precisa determinar esse alcance que esse projétil ele atinge. Esse alcance ele vai ser dado pelas raízes dessa função. Então, quando a gente determina as raízes da função, você vai ter o alcance que esse projétil ele atingiu, tá? Eu vou deixar um tempinho para você determinar esse valor. Eu vou colocar a fórmula de Bhaskara, que você pode utilizar para determinar esse... Opa. Travou? Acho que não. Tá aqui, ó, tá? Com essa fórmula, para você determinar as raízes da função e me dizer qual que foi o alcance que esse projétil atingiu, tá? Vou deixar um tempinho, já eu volto, a gente corrige junto, se ficou alguma dúvida, podem encaminhar que eu vou respondendo, e a gente corrige juntos essa atividade. Bom, vamos então corrigir juntos? A Giane mandou a sua contribuição, que o x1 é 0 e o x2 24. É isso mesmo. Então, o alcance que o projétil ele atingiu foi de quanto? E ali a gente considera 24 metros, tá? Então, vamos analisar. O alcance ele é dado quando essa altura é igual a 0, ou seja, quando a gente iguala a nossa função a 0, que é o valor das raízes da função, que eu
comentei com você. Então, aí está a importância de você compreender o que está sendo pedido, como que você pode relacionar com as características dessa função do segundo grau essa situação, ok? Pela fórmula de Bhaskara é menos B. Vamos ver primeiro quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é menos 5. O B, 120. E o C é 0, tá? Então, vai ficar menos B, então, menos 120, mais ou menos 120 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o 0. Isso aqui vai zerar, ó, porque 4 vezes 5 vezes 0 é 0. Então, vai ficar menos 120, mais ou menos a raiz quadrada de 120 ao quadrado. A raiz quadrada, 120 ao quadrado é 14.400. A raiz quadrada de 14.400 é quanto? 120. E aqui nós podemos multiplicar 2 vezes menos 5, quanto que é? Menos 10. Eu já posso colocar ali esse resultado, tá? Menos 10. E aí, eu preciso fazer esse valor, porque a gente vai ter que dividir esse menos 120 mais 120 por menos 10. Eu coloquei aqui o menos 10. Então, fica menos 120 mais 120, 0. 0 dividido por menos 10 é 0. x1 é 0. E o outro, menos 120 com menos 120, menos 240. Menos 240 dividido por menos 10 é 24. Então, o alcance é de quanto? 24 metros. Esse projétil saiu e como se ele tivesse, né, esse movimento que ele realizou, foi essa trajetória que ele realizou, tá? A raiz de 120, 14.400, que é a raiz quadrada de 120 ao quadrado, que é 120. Isso aí, ok? Então, na aula de hoje, a gente tratou dessas ideias de função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau. Essa é a sua forma genérica, né, com ax quadrado mais bx mais c. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Onde que o delta é o b quadrado menos 4ac, ou você pode substituir aqui no lugar do delta todo esse valor, fica a seu critério se você quer determinar separado e depois acrescentar na raiz quadrada. Qual que é o gráfico? Uma parábola que pode ser côncava para cima quando A é maior que 0 e pode ser côncava para baixo quando o A ele é menor que 0. E lembre-se, quando o delta é maior que 0, nós temos duas raízes reais. Quando o delta é igual a 0, o gráfico toca o eixo x em apenas um valor. E quando o delta é menor que 0, o gráfico ele não toca o eixo x. Ok? Então, resumindo, né, as características do que nós falamos na aula de hoje. Ok? Para a semana que vem, nós vamos continuar com essa ideia de parábola, vendo algumas características, por exemplo, dos vértices da parábola, que isso também é importante. Vamos ver outras situações, outros exercícios, outros exemplos, e também vamos falar de um outro tipo de função, que é a chamada função exponencial, que também modela, que também explica outros fenômenos, outras situações do nosso dia a dia, outros exemplos que nós podemos ter também quando falamos de funções. E lembre-se, eu havia comentado, né, na primeira aula que nós conheceríamos algumas funções. Então, a função
afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, trigonométrica, cada uma com a sua característica, com a sua contribuição para esses estudos de fenômenos, até chegarmos na ideia de limite, de derivada, construindo as ideias do cálculo. Ok? Desejo uma ótima noite a todos, um bom descanso, né? Bons estudos para quem ainda for estudar um pouquinho, trabalhar. E importante, revise, né? Se você conseguir revisar as aulas, refazer o que está sendo proposto, para não deixar estudar tudo em cima da hora, de última hora, ok? Um grande abraço a todos, vamos nos cuidar e até a próxima aula.